Deus seja louvado. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Pela manhã nós tratamos do versículo 4 ao versículo 7. E agora à noite nós leremos novamente do 4 ao 9. Caminharemos rapidamente do 4 ao 7 e avançaremos até o final, versos 8 e 9, dada a densidade do texto, a relevância da matéria, a fraqueza dos nossos corações, assim como o próprio apóstolo Paulo, no verso 1 do capítulo 3, ele disse que não aborrece escrever as mesmas coisas novamente, mas para a segurança nossa, assim ele faz. Da mesma maneira, caminharemos agora rapidamente, que nós tratamos pela manhã, mas avançaremos com a expectativa de ouvir de Deus até o verso 9. Leiamos do 4 até o 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Oremos, meus irmãos. Deus santíssimo e bendito, nós louvamos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor nos reuniu aqui hoje. Pela Tua providência, não nos desamparaste, mas nos trouxe até aqui para ouvirmos a Tua voz. E nós dependemos, ó Deus, reconhecidamente da Tua instrução. Negamos a nós mesmos, ó Deus, e reconhecemos a nossa necessidade de sermos alimentados pela Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, e ser glorificado em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós tratamos pela manhã, esse texto de Filipenses foi escrito quando Paulo estava preso em Roma, depois de todo um processo em que, depois de incriminado pelos judeus, perseguido exclusivamente por sua fidelidade e seu serviço a Cristo, foi preso originariamente ali em Jerusalém, mas transportado por ser cidadão romano para Roma, passando por, além de cadeias, naufrágios, açoites, prisão. Ele escreve essa carta tratando sobre alegria e paz. Nós refletimos sobre o aspecto contraintuitivo dessa carta, que muitas vezes nós buscamos
respostas, fugas, para não cumprirmos os seus dizeres, as suas diretrizes, quanto ele nos diz: alegrai-vos, regozijai-vos, estejam contentes, estejam satisfeitos, não busquem a sua própria satisfação, quando muitas vezes passamos por situações que não vemos saída, não vemos explicações, não vemos razões de sair, não vemos soluções. Mas Paulo nos mostra aqui, desde o início, que apesar de sofrimento temporal, apesar de crise sem uma solução vista, apesar de tristeza, em que ele trata aqui, a gente poderia muito bem inferir tristeza de alguém que padece todas essas circunstâncias, mas ele mesmo diz que passou por diversas tristezas. Mesmo assim, ele fala para nós: regozije-se, alegre-se, porque o fundamento da sua alegria, o fundamento do seu gozo, o fundamento da sua estabilidade é o fato de que tudo isso é no Senhor. O fundamento da sua alegria é porque ela é sempre constante, ininterrupta, sem termo. É porque ela é fundamentada em Cristo, no qual você está unido. De maneira que a sua mente, as suas disposições, a sua ligação, a sua base de respaldo não está simplesmente na questão em que você está vivenciando. Como o próprio apóstolo Paulo, em outra de suas cartas, escrita no mesmo contexto, em Colossenses capítulo 3, ele nos manda buscarmos as coisas do alto, olharmos para o alto, não nos vincularmos, não nos afetuarmos, não nos entregarmos à dependência do que está aqui na terra. A todo tempo, Paulo nos trata como aqueles que precisam olhar para cima, mas sem ignorar o fato da tristeza, sem ignorar o fato das circunstâncias, sem ignorar a realidade em que nós estamos vivendo. Como já mencionamos, não tratamos aqui de uma insensibilidade. Não é o estar superior, pura e simplesmente, às circunstâncias. Mas é o fato de que o que lhe sustenta é superior às circunstâncias. Você, apesar de considerar tudo que você está vivendo, você vai ler essas informações, você vai enxergar tudo isso com outra lente. A diferença não vai ser passar ou não passar pelas circunstâncias adversas. Vai ser como nós lidamos com isso. E aí Paulo avança, mostrando que a nossa alegria é o fundamento, a nossa alegria no Senhor é a base, é o alvo que nós devemos atingir. Ele diz que nossa equidade, nossa moderação, nossa doce razoabilidade deve ser notória às outras pessoas. Nós não somos como os do mundo. Quando as pessoas olham para nós, meus irmãos, elas devem ver pessoas diferentes. Por quê? Porque o mundo está perdido na sua fragilidade. A sua agonia não tem solução, nós temos. A nossa alegria, que é interna e ao mesmo tempo transcendente, que faz com que nós enxerguemos as adversidades com outros olhos, deve nos mover a uma sensação de aversão à belicosidade, à busca de justiça própria, de satisfação própria, de um resultado imediato das minhas demandas. Nós não somos assim. Nós, a todo tempo, escutamos em outros
contextos, ore por mim que eu estou com uma causa na justiça, ore por mim porque eu estou numa situação difícil. Quando você vê o tom, você fica mais tenso do que a própria pessoa, porque você vê que ela está perdida, como se alguém pedisse oração sem fé nela, mas ela está com a fé na sua oração. Veja, os ímpios não podem nos ver assim. Eles têm que olhar para nós, e essa equidade, esse senso de justiça satisfeita, deve ser perceptível. Imagine, se aqueles que são enviados ao mundo, como sal da terra e luz, são vistos como mais perdidos do que propriamente aqueles que não têm esperança eterna, mas que suas vidas estão concentradas numa perspectiva horizontal aqui, uma perspectiva materialista, uma perspectiva temporal. Veja, nesse aspecto nós damos um passo a mais para perguntar o que as pessoas veem de nós. Pessoas angustiadas, pessoas que vivem na tristeza, entregues à lamúria, à murmuração, à autocomiseração, à constante reclamação de que os seus direitos e as suas satisfações não são supridas, até mesmo para pessoas que não creem em Deus. Paulo está nos dizendo que nós e nossa equidade, nossa moderação deve ser conhecida de todos. Está nos trazendo a responsabilidade de testemunharmos acerca dessa alegria no Senhor. Quem olha para nós pode nos distinguir como aqueles que, independente das circunstâncias, estão alegres. Quem olha para nós, seja crente ou descrente, vai ter pena de nós, porque nós estamos sofrendo mais do que eles, porque nós nos lamuriamos mais do que eles, porque nós somos belicosos, beligerantes, buscamos a todo custo, até as últimas consequências, de forma desarrazoada, a nossa própria satisfação. Paulo está nos dizendo, não seja dessa forma. Pelo contrário, testemunhe, seja notório a todos os homens o contrário disso. Não é aquela pessoa que a todo tempo está sorrindo artificialmente, formalmente. Aquela pessoa que gasta energia com a falsidade. Todos percebem. A facilidade de perceber quando alguém está forçando a barra e sorrindo sem querer sorrir. Mas o que nós vemos aqui é a clara percepção de que essa pessoa está passando um momento tão difícil, mas mesmo assim eu percebo que ela está alegre, ainda que sem explicação. Por quê? Para ela, a sua alegria está no Senhor. E essa alegria, ela é constante. E aí nós avançamos o texto do versículo 5, que traz um pouco mais do fundamento dessa alegria, dessa satisfação, dessa facilidade em se desvencilhar das amarras do mundo e suas demandas, quando ele diz, perto está o Senhor. O fato da proximidade do Senhor, o fato da sua vinda, o fato do seu reinado em nossos corações, deve fundamentar com muita segurança, com muita estabilidade, a nossa alegria. Não podemos desconsiderar o valor que existe de que o Senhor Jesus irá nos buscar. O Senhor Jesus irá nos redimir cabalmente, ao final todas as coisas convergirão para a sua glória e nós mesmos seremos glorificados, seremos achados tal como Ele é. Isso não pode nos deixar ilesos. Nós não podemos jamais desconsiderar esse fato. O Senhor está conosco.
E aí nós avançamos um pouco mais, ainda que de forma bem rápida, para entrar num tema que talvez seja um dos temas mais difundidos e, ao mesmo tempo, mais desconsiderados em grau de importância e relevância em todo o mundo. Quantos aqui não falou ou ouviu, mas eu sou ansioso, eu sou assim mesmo, sempre fui assim. A pessoa já é descrita dessa forma, não, mas Gullit é ansioso demais. Toda vida que ele vai fazer tal e qual coisa, até dor de barriga dá nele. Meus amados, esse tema não pode ser vulgarizado a esse ponto. Como nós falamos pela manhã, essa ansiedade não é aquela ansiedade orgânica, não é uma ansiedade fruto de disfunções hormonais, não é uma ansiedade fruto de descontrole de hábitos, como, por exemplo, a pessoa que não dorme direito, ela vai ter sintomas semelhantes à ansiedade. A pessoa que não se alimenta direito, a pessoa que tem N hábitos que prejudicam a sua saúde. E aí lá na frente eu sou ansioso. Não, você prejudicou a sua saúde e agora você tem sintomas de ansiedade. Não é essa ansiedade aqui. É aquela ansiedade que desconsidera o que foi falado antes. O fundamento da sua alegria está no Senhor. O desapego com esse mundo é o fato da presença e da vinda iminente de nosso Deus. É essa ansiedade aqui. É uma ansiedade com dificuldades, ruídos, rupturas, fragilidades de fé. Nós sabemos que a fé, ela pode ser chamada de confiança. Quando nós estamos com a confiança frágil, com pouco fundamento, com pouca base, com pouco alimento, nós incorremos em inquietações, em ansiedades, em angústias, em depressões. São N nomes que criaram para nós juntarmos na mesma questão. Nós fraquejamos em confiar em Deus. E Deus está vendo isso. E Deus não fica insensível à nossa fragilidade. Tal como ele já falou, ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque ele sabe que nós somos pó. Porque se ele nos tratasse diretamente por causa e em razão dos nossos pecados, nenhum de nós conseguiria subsistir ao derramar da sua ira, que todos nós seremos fulminados de súbito e de imediato com justiça. Mas por sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua bondade inexplicável, ele trata conosco aqui acerca disso que é fundamental. Primeira coisa, não podemos nos conformar com o estado de ansiedade, com o estado de inquietação. Nós não somos assim. Se você é saudável, se você não padece de nenhuma enfermidade, que comprovadamente, organicamente, a composição, o funcionamento, a estrutura do seu cérebro não faz ter sintomas de ansiedade, você não pode jamais chegar ao ponto de dizer, eu sou assim mesmo. Por quê? Esta ansiedade é um pecado. Mas veja, tal como todos os pecados que nos afastam de Deus, nos põe em uma condição de oposição a Deus, Deus não quer que nós continuemos assim. E o que é que Deus faz conosco? Deus diz, está aqui a solução. E é quando nós ouvimos de Deus os remédios para a ansiedade. Não aqueles remédios com data de validade. Não aqueles remédios que, se você colocar no YouTube, vai ter lá como vencer a ansiedade. Aí você pensa,
que tem pastor fulano e tal. Não, tem qualquer pessoa, menos um pastor falando. Você vai ter respiração, você vai ter dieta, você vai ter qualquer coisa que vai proporcionar um bem-estar físico e, consequentemente, mental, emocional, mas o seu problema não é só esse, é esse aqui. Você precisa confiar no Senhor que vai lhe fazer vencer toda a ansiedade, esta, que lhe faz inimigo de Deus. É o remédio contra a ansiedade com repercussões eternas. Não tem prazo aqui. E o que é que ele faz? E aí nós chegamos ao primeiro remédio que o Senhor nos dá acerca da ansiedade, que é a oração. A oração que falamos pela manhã, que não é simplesmente um rito, não é apenas uma formalidade, não é uma reza, não é um interruptor. A oração, meus amados irmãos, é um meio de graça tão significativo, veja, que faz você falar com o Criador de todas as coisas. Aquele que sempre existiu, que a partir dele todas as coisas vieram à existência, que disse ao nada, faça-se tudo, e tudo existiu. Veja, a oração é só isso. A oração é o instrumento que Deus lhe deu para tratar com a maior autoridade que existe. A oração não é simplesmente um requerimento que você protocola em algum lugar e espera que alguém um dia tire da gaveta e aprecie. A oração não é um clamor que você faz a qualquer um que possa lhe socorrer no meio da rua, diante de uma situação fortuita dentro da sua casa. A oração não é um pedido de socorro ao ermo, depois de um assalto. Não. A oração é você ter a certeza que, independentemente até mesmo de sair alguma palavra da sua boca, ele ouviu. Eu acredito que essa seja uma das questões mais significativas da nossa vida. Quando o Senhor fala no Salmo 139, a palavra ainda não me chegou à boca, e tu já conhece toda ela. De fato, isso não pode nos deixar insensíveis diante de tamanha grandeza. É essa oração que, se os amados lembrarem, foi um instrumento para que Deus livrasse o seu povo de exércitos, de cativeiros, de leões, de fornalhas. É essa oração que nós estamos falando aqui. E aí Paulo, ele trata de uma forma bem específica, quando diz que antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas de Deus, diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Então, o primeiro remédio para a ansiedade, que nós já tratamos, é a oração. E não é uma oração genérica, é uma oração com pedidos específicos, com questões pessoais, não são repetições vazias. O que está lhe angustiando é a matéria da sua oração, é o mérito. O que você precisa é exatamente o que você vai falar para Deus. No Sermão da Montanha, o Senhor nos fala, ele já conhece tudo que nós precisamos, mas ainda assim, ele nos mandou orar. Aí você decide se você vai discutir com Deus, porque a sua lógica chega ao ponto de saber que Deus sabe todas as coisas e por isso
consequentemente você não precisa orar, ou você vai dizer simplesmente: o Senhor Deus, a quem eu vou orar, disse que eu deveria. E vai entender que pelo fato de que Deus mandou você orar, assim você deve orar. Você coloca a sua lógica e o mandado de Deus. Não somos capazes de negociar diante da clara e autoritativa determinação do nosso Deus. Ele nos mandou orar. É o primeiro remédio contra as inquietações da vida. Estamos orando. Quantas vezes nós nos achamos ansiosos e, ao invés de orar, nós buscamos as soluções, até as últimas consequências, até piorarmos ainda mais a nossa ansiedade. Buscamos a ajuda de A, de B, de C, de doutor, fulano de tal. Jogamos no Google. Quando o Google não resolve, agora tem as inteligências artificiais. Cada vez mais a gente vai procurando recursos temporais para resolver os nossos problemas. Não deu certo, vou procurar se alguém ouviu falar. Mas ainda assim não oramos, não nos debruçamos diante da grandeza superior do nosso Deus. Deus nos manda orar. E essa oração tem um fechamento muito interessante, que é a ação de graças. A ação de graças, ao final da descrição de oração, traz para nós o fato de que nós cremos de fato que Deus nos ouve. E ao chegar nesse momento do tratamento que Deus nos oferece, reconhecemos todo o bem que Ele já nos fez. Reconhecemos de fato que o Senhor está conosco, de que o Senhor atende a nossa súplica. E o verso 7 diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo. Nós vimos que esse guardar, de fato, é um proteger a mente e o coração, não é simplesmente receber a nossa angústia, receber as razões das nossas aflições e assunto encerrado. Não, ele está lá como sentinela a nos proteger. E agora nós avançamos um pouco mais para os segundo e terceiro remédios contra a ansiedade. Não é apenas orar, meus irmãos. Oramos, recebemos a paz de Deus. Não é a paz com Deus, porque todos nós, como cristãos que somos, já recebemos essa paz, já somos justificados pela fé, estamos unidos a Cristo, temos a paz com Ele. Agora é uma paz que Ele nos dá de forma especial e específica, inexplicável, que ninguém consegue entender. Mas Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Agora que nós temos o espaço em nós, por termos lançado sobre ele as nossas ansiedades, agora que recebemos uma paz protetora, que nos envolve e bloqueia as ações que nos levam à ansiedade, à inquietação, à angústia, Deus nos orienta a preenchermos esse vazio que se formou. Não é simplesmente lançar sobre ele, não é simplesmente desafogar, se desvencilhar. Ele nos orienta, ele nos instrui a preencher, ao pensamento ser considerado. Quem trata sobre pensamento, quem se preocupa no que pensar diante de um mundo frenético de fornecimento de informações ímpias e vazias? Quantos de nós estão preocupados no que se alimenta a nossa mente? Quantas vezes você já parou para refletir no que é que está colocando na sua cabeça?
E isso é tão relevante que, no contexto em que se trata sobre a ansiedade, a inquietação, a busca do fortalecimento de confiança em Deus, Paulo destrincha em 6 aspectos específicos de 2 gerais no que nós devemos pensar. Veja, antes de entrarmos aqui, muitos de nós têm acesso a todo tipo de informação o tempo todo. Se vocês têm redes sociais, se vocês cursam alguma faculdade, se estudam ainda em alguma instituição coletiva de ensino, estão o tempo todo recebendo informações das mais variadas possíveis. Vocês estão recebendo informações sobre até mesmo eventos carnais. Vocês são bombardeados por algoritmos o tempo todo. Há estudos, meus irmãos, que dizem que 80% das nossas decisões na internet são direcionados por algoritmos. E nós estamos aí o tempo todo, sendo bombardeados por influenciadores ímpios, coaches, mentores ímpios, palestrantes que falam até mesmo textos da palavra de Deus, com um fundo completamente ímpio, e nós estamos consumindo isso. E eles, cada vez mais, têm nos atacado e enchido os nossos pensamentos de informações equivocadas. Nós sabemos que os pensamentos, eles não surgem do nada. Os pensamentos, eles são resultado das informações e influências que nós recebemos. E antes disso, dos modelos mentais que nós abraçamos, da consciência que nós adotamos como visão de mundo. Então, eles não estão do nada. Quando Paulo disse, pense dessa maneira, ele está preocupado porque o seu pensamento é o que vai produzir aquilo que você vai sentir e agir. Isso não é de pouca importância, meus irmãos. Nós vemos, inclusive, livros com milhares de cópias vendidas, em que falam questões muito semelhantes a essa. Palestrantes que reproduzem freneticamente essas informações, que o pensamento, ele conduz sentimento, sentimentação e ação, resultado. Falam isso o tempo todo, porque eles sabem que o pensamento é o que vai determinar as nossas atitudes. Só que eles, antes disso, enchem a nossa mente de informações e pressupostos vazios, errados, equivocados. Muitos de nós estão sendo bombardeados e com a mente alimentada pelo que há de mais perverso, de forma sorrateira, de forma ímpia, e que lá na frente irá se desdobrar na impiedade de vida. E a impiedade de vida vai se desdobrar em ausência de confiança, e a ausência de confiança em Deus nos trará de volta a ansiedade. Portanto, meus irmãos, se preocupem com o que está alimentando a mente de vocês. Se preocupe com o que você está vendo nas redes sociais. Se preocupe com as notícias que estão oferecendo para você. Nada chega para você sem nenhuma razão por trás, sem nenhuma razão secundária. Nada passa na sua televisão sem uma intenção por trás. Não existe isenção, não existe imparcialidade. Os filmes que vocês estão vendo, as séries que vocês estão assistindo, os jornais que vocês estão ouvindo, tudo é milimetricamente pensado para que você seja influenciado segundo a agenda tal e qual. O que é que está enchendo a sua mente? Há um livro muito conhecido
que fala sobre finanças, em que ele traz essa estrutura de pensamento, sentimento, ação e resultado, em que antes de falar isso, e a matéria dele é densamente encaminhada dessa forma, ele fala claramente que quer encher a nossa mente com arquivos mentais, para que a partir desses arquivos, dessas informações, nós tenhamos pensamentos que se desdobram nos resultados que nós pretendemos. E ao final, ele nos diz: lê esse livro uma vez por mês. E muitas pessoas leem esse livro. Há possibilidade de absorver questões e temas interessantes? Há. Mas você tem a maturidade e tem o filtro necessário para lidar com essa asseveração? Você precisa ler esse livro uma vez por mês. Quantos e quantas estão sendo entregues a esse tipo de instrução e informação? Com muita avidez leem todos os meses, mas não leem um capítulo da Bíblia por dia. Quantos estão sendo engodados, envolvidos, capturados e cooptados por essas ciladas instrucionais, porque estão dando vazão à sua natureza corrompida. E ao passo que entregam diante de Deus a sua ansiedade e recebe a paz, o que é que faz? O Senhor da paz, que está como sentinela protegendo, recebe a violação por cima de uma enxurrada de más instruções que vão produzir maus pensamentos. Com esse introito, Paulo nos diz: tudo que é verdadeiro, quanta mentira tem alimentado a nossa mente, quanto prazer, quanto deleite nós temos em receber instruções equivocadas, mentiras bonitas, enfeitadas, ornamentadas, que afagam a nossa sensibilidade emocional. Paulo diz: não pense nisso, não tenha prazer na mentira, antes tenha prazer na verdade. Deleite-se na verdade, pense na verdade, alimente-se com a verdade. Ainda que a mentira se pareça muito, só há um caminho, uma verdade e uma vida. Por mais parecido que seja, a grande proximidade da verdade torna a mentira cada vez mais perigosa. Quando você diz, é só um detalhe, pronto, é esse detalhe que vai fazer você perecer. E avança tudo que é honesto, tudo que é justo. Veja, muitos de nós, ainda no acervo de informação que temos acesso, tem prazer em buscar informações negativas de crimes, de corrupção, de maus feitos, de acidentes, de tristeza. Ao invés de buscarmos aquilo que é honesto, ao invés de buscarmos os exemplos de piedade, ao invés de buscarmos, a exemplo, biografias de homens, de mulheres de Deus, vamos procurar biografias de milionários, bilionários, criminosos. Ao invés de buscarmos instrução profunda sobre a palavra do Senhor, vamos assistir séries daqueles bandidos que são mostrados de uma forma tão impressionante que ao final você fica triste quando eles morrem. Veja o nível em que nós estamos sendo bombardeados. A honestidade
O piedoso, ele é tratado como um ridículo, como um alienígena. Mas pasmem, nós devemos estar do lado deles. O justo que nós devemos pensar é exatamente o atributo que nos traz a semelhança do nosso Senhor de justiça. O pensamento justo é aquele pensamento que não se conforma com a prática da injustiça, a prática do mal feito, que não consegue abraçar o delinquente, o bandido, o criminoso, e achar que ele é uma vítima da sociedade. O justo pensamento é aquele que alimenta uma justiça pautada em Deus e não no acervo informacional que muitos de nós receberam durante toda a sua formação básica. A justiça que Deus traz para nós pensarmos é uma justiça que não se condiciona aos nossos sentimentos, às nossas afeições. Ah, mas ele era meu amigo. A amizade com o mundo é inimiga de Deus. O pensamento justo é aquele pensamento que não lhe permite caminhar com a injustiça, se conformar com a injustiça, abraçar a injustiça. Pelo contrário, a justiça deve ser pautada para a sua prática. Puro e amável. A pureza, ela está diretamente ligada ao aspecto da santificação. Quando nós alimentamos a nossa mente de pureza, nós estamos alimentando nossa mente com expectativas e práticas santificadoras. O Senhor nos orienta, nos manda, nos encoraja a sermos como crianças, que não se entregam à lascívia, à impureza, à imoralidade, à luxúria. E o pensamento puro é esse pensamento que rechaça, que rejeita a exposição imoral que é pacificamente aceita por todos nós. A insensibilidade diante da promiscuidade. Nós não refletimos mais sobre isso. Não pensamos mais sobre a pureza de vida, a pureza que nos faz viver e sermos distintos dos demais, já desde visualmente. Somos a todo tempo envolvidos e dirigidos por um caminhar impuro. Por quê? Porque esse pensamento de pureza e a construção dessa estrutura de pensamentos de pureza não fazem mais parte do nosso arcabouço mental. Nós não pensamos mais sobre isso. Nós deixamos para os irmãozinhos pentecostais. Nós deixamos para os nossos irmãos do interior. Nós os ridicularizamos muitas vezes quando eles se sentem ofendidos diante da promiscuidade visual. Mas Paulo está nos dizendo, pense no que é puro e amável, afetuoso, fático. O pensamento amável é o pensamento que nos torna, de fato, unidos. Como igreja do Senhor, povo de Deus envolvido um com o outro como um corpo. O pensamento amável é aquele que se importa e se coloca como receptor daquele que se importa com ele. Se nós pensarmos rapidamente sobre isso, acharemos uma dúzia de oportunidades
em que a amabilidade pode ser manifesta através de nós e a favor de nós em toda e qualquer circunstância que estivermos juntos. O serviço mútuo, o auxílio mútuo, a cortesia, a gentileza, a urbanidade, o afago, o sustento mútuo, a comunhão. Quantos de nós sai de casa pensando em que eu vou contribuir na vida do meu irmão? Quantos de nós sai de casa para a igreja pensando, hoje eu vou procurar 5 pessoas que eu vou contribuir na vida dela, eu vou ajudar ela, eu vou contribuir com seus filhos, com as suas coisas, com o seu tempo, com um sorriso, com uma palavra, com um aperto de mão. Precisamos pensar acerca disso. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o texto original, ele não trata apenas de um pensamento que fica na nossa mente, mas quando ele diz pensai nessas coisas, ele diz considere estas coisas quando você decidir agir e haja conforme esses pensamentos. Nada que Deus nos fala, Ele nos fala apenas de forma a encher a nossa mente. Nós aprendemos que a simples instrução sem a prática, a simples informação sem o exercício, vai rapidamente ser descartado. Tiago nos fala isso, em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque vocês vão se enganar a vocês mesmos. Nós precisamos considerar cada aspecto tratado por Paulo nos nossos pensamentos, que se desdobrarão nas nossas ações. Não como os ímpios nos falam, mas com os pressupostos verdadeiros, com as razões verdadeiras, com a orientação verdadeira. E ele termina no verso 9, corroborando esse aspecto prático do pensamento, quando nos diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo não é dos que dizem, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ele trouxe a instrução, ele ensinou a instrução, ele portou a instrução e ele demonstrou a instrução. Ele não apenas disse, está aqui, essa é a verdade. Ele disse, está aqui, é assim que vive a verdade. Da mesma forma, ele disse, seja meu imitador, assim como também eu sou de Cristo. Aqui nós não temos uma instrução vazia, apenas escrita em um quadro branco, apenas teórica. Nós não temos uma instrução aqui para a gente simplesmente dizer, eu aprendi um bocado de coisa hoje. Não, essa instrução aqui que Paulo nos traz, até mesmo com seu próprio exemplo, é para a gente terminar e dizer, eu preciso viver um bocado de coisa hoje. Temos aqui 3 remédios para a ansiedade: oração, pensamento e atitude. Oração, pensamento e ação. Quando nós estivermos realmente caminhando por essa trilha completa agora, podemos ter essa maravilhosa promessa cumprida no final do verso 9. E o Deus de paz será convosco. Aqui ele não fala de paz com Deus, não fala de paz de Deus, ele fala do próprio Deus
conosco. Ele não declarou a justiça para o seu povo. Ele não foi de encontro ao problema, ao encontro das nossas necessidades, nos dando uma paz apenas. Ele se envolve pessoalmente conosco. Ele está diretamente relacionado conosco. E é esse relacionamento que vai, de fato, pautar toda essa estrutura de confiança nele até culminar perfeitamente no verso 4. Regozijo completo no Senhor. Que possamos, meus irmãos, não negligenciar esse aspecto fundamental da nossa vida, nossa caminhada. Oremos, pensemos, mas também hajamos. Que Deus nos ajude, que Deus nos sustente, que Deus seja glorificado. Oremos, meus irmãos. Deus bendito e glorioso, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor jamais nos abandona, porque o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos alimenta. Que a Tua palavra, Senhor, dê fruto, cresça, nos transforme e que o Senhor seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém.